Doutora Karine, a gente ainda não está enxergando a sua imagem. Tudo bem, mas estão me ouvindo, né? Sim. Então, tá bom. Então, acho que podemos começar aí para não atrasar nosso horário. Certo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Karine Petri, sou médica, gaúcha, moro em Brasília. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão aqui, tirando um pouco do seu tempo pessoal para aprendermos mais, para podermos ajudar mais pessoas. Agradecer a Deus também por esse momento, e especialmente ao Dr. Francisco Cardoso, que veio aqui para compartilhar um pouco mais uma vez, do seu amplo conhecimento para ajudar o Brasil no momento de necessidade. Dr. Francisco Cardoso é médico infectologista, médico assistente da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas de São Paulo, perito médico federal e membro das câmaras técnicas de infectologia e perícias médicas do Conselho Federal de Medicina e do CREMESP. O Dr. Francisco diversas vezes já se colocou a favor do Brasil em diversas situações de necessidade, ajudando muitas vezes em situações de crises, como foi também durante o Covid. Então, quero te agradecer muito, Francisco, por esse momento e por você estar aqui compartilhando mais uma vez seu conhecimento. Passo a palavra para que você possa iniciar aí a sua explanação. Boa noite a todos, obrigado, Karine. Obrigado a todos que estão aqui. O objetivo dessa aula é a gente fazer uma revisão breve sobre leptospirose e a conduta a ser tomada no contexto de tragédia, de emergência, que é diferente da conduta que a gente toma normalmente no contexto regular de atendimento clínico. Como já foi dito, eu sou médico da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, que é o maior hospital de infectologia da América Latina, e é uma das maiores experiências de tratamento de leptospirose do mundo, aqui do Emílio. Boa parte dos artigos sobre tratamento clínico de leptospirose são do Emílio Ribas, né, principalmente da época do professor Seguro, Antônio Seguro, que comandou a UTI por mais de 20 anos, nefrologista, professor da USP, que já está aposentado. Então, a gente acabou virando uma espécie de referência nacional e internacional para lepto, né? Quando iniciou, né, os eventos cataclísmicos no Rio Grande do Sul, a gente já percebeu, opa, né, isso aí vai ter uma onda, né, de leptospirose, né? E ninguém estava falando nada sobre isso. O Dr. Ricardo Zimmermann fez um post provocativo, né, da questão da profilaxia, e eu fiz um vídeo em seguida falando da necessidade de atentarem a probabilidade de ter que iniciar a profilaxia contra leptospirose nas pessoas de alto risco, ou seja, aquelas que ficaram expostas às águas por tempo prolongado. E me vi surpreendido, né, porque a pandemia não acabou na mente de muitos colegas, né, que resolveram iniciar uma luta dogmática, né, novamente, querendo transformar a profilaxia contra lepto, no caso a doxiciclina, né, que era o remédio escolhido, como se fosse a nova cloroquina, né? E de forma cega, raivosa e dogmática, começaram a negar a existência da própria profilaxia em si, mostrando um desconhecimento médico enorme, mostrando uma cegueira ideológica que impede essa pessoa de ser médica, né? E eu duvido que as pessoas que se levantaram, foi 5 de maio, né, que a gente fez o vídeo, se levantaram contra a profilaxia, sequer soubessem que era leptospirose, mas estavam lá falando contra, né? Então, eu pretendo aqui, em meia hora, falar primeiramente um pouco sobre a lepto, né, e como é que a gente aborda a leptospirose, principalmente no contexto de tragédia, e falar um pouquinho também sobre esse papo de evidência, né, que está enchendo o saco já, né?
Tem sido usado isso para desqualificar colegas, para desqualificar protocolos, né? Para impedir condutas, né? E muitos aqui vão ficar surpresos quando eu começar a falar quais são as taxas de evidência científica nas quais a medicina ocidental trabalha atualmente. Já digo de cara, são bem baixas, tá? E me surpreende ver colegas que trabalham em áreas ou têm condutas que não têm absolutamente nenhum tipo de evidência abrirem a boca para falar da necessidade de evidência no contexto do tratamento de doença infecciosa, ou seja, uma reprise do que houve na Covid. Mas vamos lá. Bom, em primeiro lugar, leptospirose é uma doença, é uma zoonose, porque é uma doença que tem como hospedeiro animais, né? Então é uma doença de animais, cujo homem ele é um hospedeiro acidental, tá? E no homem, um tipo específico de leptospira, que é a bactéria causadora da leptospirose, a Leptospira interrogans, ela causa doença, tá? Então, leptospirose é uma doença febril, aguda, causada por uma bactéria gram-negativa, Leptospira interrogans, leptospira porque ela vem de fino túbulo, fino bobina, fino cânula, né? Leptospira. Interrogans porque como ela é uma espiroqueta, ela, na lâmina, ela aparece como um ponto de interrogação, tá? Então, a bactéria ganhou um ponto de Leptospira interrogans, é um dos mais de 16, 17 tipos de leptospiras existentes na natureza, mas é o tipo que é patogênico para o ser humano, e é por isso que a gente vai falar dela aqui agora. A leptospira, ela é uma bactéria que tem como hospedeiro vários tipos de mamíferos e outros animais, tá? Especialmente cães, gatos, cavalos, gado, carneiros e ratos, né? Sendo que, do que importa para essa aula, o principal hospedeiro da leptospira que ameaça e afeta os homens, no sentido de que ele é o principal responsável por nos fazer ter contato com a bactéria, é o rato, principalmente o rato de esgoto, ratos notívagos, né? A bactéria, quando entra nesse hospedeiro, ele não mata o rato, ele coloniza o rato, principalmente os rins do rato, e o rato pode ser aí um perpetuador de transmissão, de produção de bactérias lançadas, né, ao ambiente através de sua urina. Então, o contato com a urina contaminada de reservatórios de leptospira é o fator de risco para o ser humano. Então, vamos aqui para o primeiro conceito. O ser humano ele não transmite leptospirose de humano para humano. A gente não tem a capacidade de expelir a leptospirose, seja pela boca, seja pelo nariz, seja por qualquer outro meio, né, para outro humano ser infectado. Tá? Quem expele a leptospirose para o meio ambiente e aí o humano eventualmente é contaminado são os animais. No caso do meio urbano, principalmente os roedores, principalmente os ratos, tá? Especialmente porque os ratos são, eu sempre falo, né, que no dia que o homem for para Marte e morar, criar uma colônia em Marte, em cerca de 6 meses vai ter em Marte, vai ter rato e vai ter tuberculose, né? Que são os bichinhos que acompanham a humanidade por onde a humanidade vai e para onde a humanidade vai, né? A gente tem, provavelmente, segundo alguns estudos, né, cerca de 5 ratos por habitante do planeta. Então, se são 8 bilhões de seres humanos, nós estamos lidando aí com um potencial de 40 bilhões de ratos vivendo no planeta. Quem vai a metrópoles como São Paulo, Rio, Paris ou Nova York, é muito comum, dependendo do local, você vê, né, hordas de ratos, né, porque eles vivem onde os humanos vivem. Então, eles também são hospedeiros da leptospira, é do rato que a gente tem que ter o medo, né? Em países onde a povoação de rato é menor, a infestação de rato é menor, é normal o ser humano pegar a leptospirose do gado ou do cavalo, mas são incidências muito baixas, né? Então, esclarecida essa primeira parte, né? Como é que funciona, né? A, a pessoa, para ter contato com a urina do rato, ou ela trabalha numa área muito insalubre, tipo, ela trabalha em limpeza de fossa, ela trabalha no esgoto,
ou ela teve contato com córregos ou com água muito contaminada, com urina de rato, por exemplo, esses córregos de comunidades, de favelas, né? Ou quando a pessoa vai lá, pega uma chuva e acaba se ficando muito tempo numa poça, limpando uma rua, garis, né? Quando você tem esse tipo de contato, onde a urina do rato consegue se diluir na água em volta e ter contato com a pele humana, esse é um ambiente propício para você pegar a leptospirose. Em alguns casos, não precisa nem de enchente, tá? Basta a pessoa falar que trabalha no local, trabalha num poço, trabalha num terreno, trabalha num porão aonde tem infestação de rato, tá? Não é necessário ter uma enchente propriamente dito, ou você ter contato com água contaminada para você poder pegar leptospirose. Se o terreno onde você pisou, né, é um terreno que está úmido de água contaminada, isso já é o suficiente para você pegar leptospirose. Tem um estudo famoso de uma maratona que ocorreu há 20 anos atrás, em um local da África, aonde tinha tido enchentes dos dias anteriores, o terreno estava bastante úmido ainda, e isso foi o suficiente para 3 maratonistas adoecerem de leptospirose, e depois foram fazer uma investigação retroativa nos 230 maratonistas, e 20% deles tinham leptospira positiva no sangue, mas fizeram a forma oligossintomática. Então tá. Então, o que acontece é que quando você tem enchente, alagamento ou coisas similares, a água parada ou a água corrente, é outro mito, não é verdade que o fato da água estar corrente ou a água estar em alta velocidade, isso impede a pessoa de pegar leptospirose. Não é verdade isso. É óbvio que a água parada, ela aumenta muito o risco, tá? Vou explicar o porquê daqui a pouco, tá? Mas não é necessariamente necessário ter uma enchente. Mas quando você tem esse ambiente de água, mais locais onde ratos habitam, e a urina se dilui nesse ambiente, é um ambiente onde a leptospirose aumenta muito a sua propagação e causa surtos e epidemias, que é o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. No último levantamento já tem mais de 1.200 suspeitas de leptospirose, já tem 4 óbitos, se não me engano, e esse número vai crescer bastante nas próximas semanas, tá? Então, você, em contato com a água ou contato direto com a urina do rato, você não precisa ter ferimento de pele, tá? Outro mito. A pele pode estar íntegra. A única diferença é que demora mais um pouco para a espiroqueta conseguir penetrar na pele íntegra, enquanto que a pele com feridas, ela penetra muito mais rápido, tá? Quanto tempo? 15 a 20 minutos de exposição em água de enchente, mesmo com a pele íntegra, já é o suficiente para ter uma possível contaminação por leptospirose, tá? 15 a 20 minutos, tá bom? Não é apenas pisar numa poça e não, tem 15 a 20 minutos de contato com o fluxo de água, ou com a água parada, ou com a água de fluxo. Esse é o primeiro ponto. Outras formas de contaminação de leptospirose é através de água contaminada. Ingestão de água contaminada, ingestão de alimento feito com água contaminada, né? A leptospira, ela pode ficar até 6 meses no solo, ou na garagem, ou no terreno, na terra. Então, não é porque a água baixou e ficou só aquela lama que você não vai ter risco de pegar leptospirose. A lama transmite muita leptospirose. A terra úmida da enchente transmite leptospirose. 6 meses que a bactéria consegue ficar incubada sem entrar num hospedeiro, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Não é porque a água baixou que a gente tem que abrir mão das profilaxias por leptospirose. Essa bactéria, ela é uma bactéria gram-negativa, formato de espiroqueta, e ela tem uma capacidade de fazer lesões vasculares importantes no corpo. Não se sabe exatamente o mecanismo, mas a gente sabe que ela se liga a glicoproteínas do endotélio, quebrando essas ligações do endotélio e facilitando sufusões hemorrágicas, hemorragia e desencadeamento de resposta inflamatória contra a presença da bactéria. Então, é uma bactéria que causa uma febre aguda, associada, em muitos casos, à dor de cabeça, à dor no abdômen e à dor muscular, tá?
Esses são os 4 principais sintomas para você pensar que esse paciente pode estar com leptospirose. Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular e dor abdominal. E seus comemorativos, dor abdominal com náusea, dor abdominal com vômito, né, dor de cabeça importante, dor de cabeça que pode sugerir, inclusive, um acometimento meníngeo, né, meningite asséptica não é um evento raro na leptospirose, tá? A bactéria, ela leva, em média, de 2 a 26 dias dentro do corpo humano para desenvolver a doença, mas a média é de 10 dias, tá? A média é de 8 a 10 dias, entre o contato com a bactéria e o início dos sintomas, tá? 90%, 9 de cada 10 pessoas que se contaminam com leptospirose vão ter a chamada forma leve, tá? Ou a forma anictérica, tá? Essa forma anictérica, ela se classifica em 2 fases, tá? Na primeira fase, a gente tem a chamada fase séptica, que é quando as pessoas têm a febre, têm o calafrio, têm a dor de cabeça, têm a dor muscular, têm o vômito, têm a náusea, tem tudo. Isso dura normalmente de 3 a 7 dias, tá? A maioria das pessoas cura sozinho, não sem intervenção, inclusive, de antibióticos, ou tratamento incidental, pensando está tratando outra coisa, toma antibiótico e cura, porque é uma bactéria que é muito sensível a antibióticos relativamente comuns, né? E alguns pacientes vão fazer a chamada fase imune. O que é a fase imune, né? É quando, depois do 7º dia, na forma anictérica, né? A pessoa volta, fica uns 2, 3 dias sem febre, e ela volta a ter um pouco de febre, um pouco de sintoma, porque ela passa a fazer replicação da bactéria no seu próprio rim. O seu próprio sistema imune começa a agir em relação a isso, tá? E aí é necessário realmente fazer um tratamento, tá? 10% dos pacientes vão fazer a forma grave, ou a forma ictérica, que é conhecida também como síndrome de Weill, ou Weill, como alguns falam, em homenagem ao médico Adolf Weill, né, que foi quem descreveu a leptospirose no final do século XIX. O primeiro caso confirmado de leptospirose foi em 1907, tá? A forma ictérica é a forma grave, quando você tem um acometimento de fígado, quando você tem vasculite sistêmica, quando você tem as sufusões hemorrágicas no olho, né? E principalmente quando você evolui ou para insuficiência hepática ou para a forma mais grave da síndrome de Weill, que é a hemorragia pulmonar. Então, dos 10% que evoluem para a forma grave, de 20 a 30% morrem. Quando você tem a forma da hemorragia pulmonar, isso sobe de 50% para 70%. Então, por que eu estou falando isso? Porque num contexto de tragédia, onde muita gente foi exposta num raio curto de tempo a bactérias da leptospirose, se você tem uma paciente que evolui alguns dias depois da exposição com febre, dor no corpo, você não precisa de exame complementar nenhum para iniciar um tratamento com leptospirose. Para leptospirose. Você trata para leptospirose, porque é muito provável que seja leptospirose, tá? É o que eu estava falando aqui antes. Doença infecciosa, a gente não pode esperar muito para iniciar um tratamento. Não é uma doença cardíaca, não é uma doença nefrológica, não é uma doença neurológica. A doença infecciosa é sempre urgência. É sempre urgência. É por isso que a agenda de médico infectologista, né, a não ser aqueles que cuidam de doenças mais controláveis, como HIV, não sei o quê, ela é curta, porque a pessoa não vai esperar 2 meses para passar no infectologista. Ela tem que resolver ali o problema, né? A forma grave, a síndrome de Weill, ela exige internação, tá? Ela exige internação, ela fatalmente evolui com aumento de escórias urinárias com insuficiência renal aguda, tá? E nesses casos, na UTI, uma das experiências mais bem-sucedidas do Emílio Ribas em relação a tratamento renal
de paciente com leptospirose é um conceito que eu queria deixar aqui para vocês, que é a hemodiálise precoce diária. Muitos nefrologistas tratam a insuficiência renal aguda da leptospirose como uma insuficiência renal aguda causada por uma colagenose, ou por uma intoxicação, ou por uma desidratação, ou por algum outro tipo de doença, né, que não é uma doença infecciosa. Então, eles têm aqueles critérios lá deles, de esperar a ureia chegar ao nível X, a creatinina chegar ao nível Y, de fazer a diálise intermitente conforme a necessidade. Isso não funciona para leptospirose. Na leptospirose, ao menor sinal de que a pessoa está evoluindo com lesão renal aguda, já inicia a hemodiálise, mesmo que a ureia esteja menor que 100, mesmo que a creatinina ainda esteja menor que 2. Tá? Você inicia e é uma hemodiálise diária. Nós temos um estudo publicado em 2007, que é referência, inclusive, do UpToDate, que é um grande aplicativo aí de atualização de mensagem, de informação médica, né, de dados médicos e tal, que mostra o grande benefício de sobrevivência dos pacientes da UTI em leptospirose com hemodiálise diária em comparação com a hemodiálise tradicional. Tá? Então, esse é um conceito que eu quero deixar aqui. Tá bom, Francisco, mas aí a gente já está falando de UTI, é uma coisa mais específica, né? Eu vou pedir para quem quer fazer pergunta esperar eu terminar a aula, por favor, tá? Porque senão eu me perco e eu não consigo terminar a aula, tá? A gente já está previsto um espaço para as pessoas fazerem perguntas, tá bom? Vamos continuar aqui, tá? Então, mas como é que eu faço? Primeiro lugar, houve uma enchente. Pessoas ficaram expostas à água da enchente por mais de 15 minutos. Em metrópoles, em cidades, em locais onde com certeza tem rato. Tá? Estas pessoas precisam receber profilaxia contra a leptospirose. Ah, mas não tem evidência tipo 1. Quem é o... Eu não vou falar um palavrão aqui, porque essa aula está sendo gravada, mas quem é a pessoa com problema de cognição que acha que a gente vai ter evidência 1A, estudo duplo cego randomizado, ou meta-análise de estudos duplo cegos randomizados, para situações de catástrofe? Como é que eu vou fazer placebo versus tratamento numa situação de catástrofe, de tragédia? Vamos esperar décadas por uma catástrofe como Katrina, na Louisiana, em New Orleans, como aqui no Rio Grande do Sul, e aí a gente organiza rapidinho, né, um grupo randomizado. Onde é que essas pessoas estão com a cabeça? Primeiro, nunca vamos ter evidência 1A para a experiência de catástrofe. As melhores evidências científicas para situações de tragédia são aquelas de relatos de casos feitos durante o problema. Nesse contexto, existem alguns artigos que mostram, já há 40 anos, em contexto de pesquisa militar, tá, que antibióticos como a doxiciclina, como a azitromicina e como as penicilinas e cefalosporinas têm propriedades de diminuir a incidência de evolução de leptospirose em soldados expostos, né? Versus, aí sim você consegue fazer um estudo, né? Soldados expostos versus não expostos em contexto não de guerra, não de tragédia. Então, a gente sabe que a doxiciclina, na dose de 2 comprimidos, um comprimido de 100 miligramas, 200 miligramas semanal, tá? Ou a azitromicina, na dose de 500 miligramas semanal, né? Ou até mesmo a penicilina benzatina, conhecida como benzetacil. Nós temos uma grande experiência de benzetacil para a profilaxia de leptospirose feita no Rio Grande do Norte, durante um surto que teve lá em agricultores já na década de 70. Na ausência de qualquer outro antibiótico, eles começaram a fazer benzetacil semanal e a redução da incidência de leptospirose nos agricultores lá foi enorme, tá? E faz sentido, porque são antibióticos que tratam com facilidade a doença, tá? Então, num contexto, diferentemente de um contexto de vida urbana normal, onde teve uma enchente aqui em São Paulo, por exemplo, e trabalhadores ficaram presos na enchente lá na zona leste de São Paulo, né? E aí você não... É difícil definir o que seria alto risco ou baixo risco, dependendo da situação, você já faria a profilaxia lá.
Num contexto de catástrofe, onde uma cidade inteira, uma metrópole inteira, como Porto Alegre, praticamente foi alagada, você tem, sim, justificativa de exposição de alto risco, porque há uma probabilidade de que um número enorme de pessoas venha desenvolver doença. E o sistema de saúde não vai conseguir dar conta, como já não está dando conta, né, das suspeitas de leptospirose atual, tá bom? Então, nesse contexto, a gente está autorizado a fazer a profilaxia com doxiciclina semanal. Quantas semanas, Francisco? Enquanto ela estiver exposta naquilo. Se foi uma exposição única, do dia 4, do dia 5 de maio, do dia 6 de maio, e não teve mais exposição, é uma dose semanal e acabou. Se a pessoa vai tendo contato frequente na região, é uma dose por semana, tá? Ou um bezetacil por semana, ou uma doxiciclina por semana, ou uma azitromicina por semana. A Sociedade Brasileira de Infectologia, atendendo ao nosso pleito, ela soltou uma diretriz. Eu sei que teve gente lá que não gostou, porque é a turma do dogma, é a turma da Covid, né? Mas a sociedade teve o bom senso e soltou uma norma oficializando, chancelando a profilaxia com doxiciclina ou azitromicina, mas a penicilina benzatina não está no guideline da SBI, mas também pode usar. Então, não há justificativa médica para você negar profilaxia para qualquer cidadão no Rio Grande do Sul que ficou exposto por mais de 15 minutos a águas de enchente ou a terrenos molhados, contaminados com a água de enchente, ou a lama pós-enchente, né? Você deve fazer essa medida, tá? Então, aqui vamos definir a profilaxia, tá? A partir do momento que o cidadão começa a ter sintoma, já não se fala mais em profilaxia. Eu fiz aqui pelo consultório milhares de prescrições de profilaxia nos últimos dias, tá? Usando o decreto da calamidade pública, usando a autorização do CFM, usando questão da própria SBI, né? Eram consultas rápidas, onde basicamente a pessoa dava uma prova de que estava no Rio Grande do Sul, ela declarava não ter alergia a nenhum dos antibióticos envolvidos na profilaxia e que ela teve exposta por mais de 15 minutos a água, lama ou terra úmida de enchente, né? Mas é óbvio que um passarinho sozinho não faz verão, né? E outra coisa, muitos não conseguiram comprar o antibiótico porque começou a faltar. Então, por isso que a gente tem que dar alternativas, tá? Então, a alternativa que a gente está dando aqui é a azitromicina e também pode ser a penicilina benzatina, bezetacil, tá? A partir do momento que a pessoa tem sintoma, e esse sintoma é febre com dor de cabeça, ou febre com dor abdominal, ou febre com dor no corpo, eu não vou pensar em dengue. Até pode ser dengue, mas o contexto epidemiológico me obriga a pensar primeiro em leptospirose. Eu tenho que tratar a leptospirose. É obrigatório tratar a leptospirose. Até porque não se preocupem com o diagnóstico com dengue, porque o antibiótico não vai fazer mal para quem está com dengue. E a leptospirose, por ser uma doença que pode levar a febre hemorrágica igual a dengue, igual a febre amarela, nós não damos também na leptospirose anti-inflamatório normal. Não se deve dar anti-inflamatório, não se deve dar AS para suspeitas de leptospirose. Pode dar dipirona, pode dar paracetamol, que é um antitérmico fraco e possivelmente hepatotóxico. Eu evito. Eu só dou paracetamol para quem tem alergia comprovada de dipirona. Lembrando que a alergia à dipirona é reação cutânea ou anafilaxia. Aquelas pessoas que têm hipotensão pós-dipirona, isso não é alergia. Você dá a dipirona e explica para ela o que ela tem que fazer, que é a hiperidratação. Então tá. O tratamento das pessoas sintomáticas, então, quem é sintomático, Francisco? Quem está no Rio Grande do Sul, teve contato com a enchente por mais de 15 minutos e desenvolveu de 2 a 30 dias depois febre, dor de cabeça, ou dor no abdômen, ou dor muscular, ou sintomas meníngeos, ou sufusão hemorrágica, ou qualquer outro sintoma desse. Tá? Francisco, como é que eu vou saber que eu posso tratar esse paciente? Eu estou fazendo uma telemedicina aqui com o paciente. Como é que eu vou saber que eu posso tratar esse paciente com antibiótico oral que eu tenho que encaminhar para o hospital? Então, lá, vamos então ao terceiro ponto. Primeiro foi a profilaxia, depois o diagnóstico, e agora vamos fazer a triagem. Quem vai tratar? Ambulatório, quem vai para o hospital? Tá? Quem vai para o hospital é o paciente que está apresentando qualquer um dos sintomas que eu for falar aqui. Pressão baixa, uma PAM menor que 65,
Saturação baixa, uma saturação menor que 92. Dor excruciante. Rebaixamento do nível de consciência, qualquer Glasgow menor do que 15. E 2 detalhes, tá? A pessoa pode não ter nada disso, mas se ela está com sufusão conjuntival, ou ela está com hemoptoico ou sangue saindo na tosse, é hospital na hora. Mas, doutor, minha pressão está até um pouco alta, está 14/9, aqui, ó, ainda estou respirando bem, né? Isso lembra a história da Covid, né? Do protocolo da morte do Mandetta, né? De ficar em casa até ficar sem ar e morrer, né? Lembrem da taxa de saturação, da curva de saturação da hemoglobina. Parece aquele tobogã lá naquele parque aquático de Fortaleza, o Insano, né? Tá aqui, ó. 99, aqui é a taxa de oxigenação da hemoglobina, tá? E aqui está a saturação. 99, 95, 85, 80, 70, 75, 65. É minutos, tá? É minutos para a pessoa ir para hipóxia, tá? Então, a gente não espera a pessoa ficar com falta de ar. Se ela já está dando algum indício, alguma saturação a menor que 92, a gente já manda para o hospital. Então, esclarecido que quem está com sintoma não é profilaxia e é sim tratamento. Esclarecido que no atual contexto de tragédia no Rio Grande do Sul, de inundação, a doença que vai se sobrepor é a leptospirose. Daqui a 2 ou 3 semanas, nós vamos começar a ver arboviroses. Vai aumentar a dengue, vai aumentar a febre amarela e vai dar uma confusão do caramba. Isso aí, mas a gente tem como fazer a diferença. Mas, por enquanto, pelo menos os primeiros 30 dias após a exposição, é leptospirose, tá? E aí a gente definiu que quem tem os sintomas de pressão baixa, PAM menor que 65, saturação menor que 92, quem tem Glasgow menor que 14, quem tem dor excruciante, ou quem está com sinais de hemorragia, principal na leptospirose, olho e tosse com sangue, é hospital. Fora isso, dá para tratar ambulatorialmente. Como é que eu vou tratar ambulatorialmente? A droga de eleição para tratamento de leptospirose não é a doxiciclina, é a penicilina ou a amoxicilina. Amoxicilina. Não precisa nem ser amoxicilina com clavulanato, porque a leptospira não tem resistência. Tá? Amoxicilina, 500 miligramas de 8 a 8 horas por 7 dias. Mais hidratação vigorosa. Aí são os mesmos parâmetros que a gente usa na dengue. 50 a 60 ml por quilo por dia. De água. Água, ou água de coco, ou reidrate, ou Gatorade e similares. Só não vale refrigerante e suco de caixinha. E álcool. Pedir para a pessoa, né, às vezes tem que falar óbvio, né? Não beber bebida alcoólica nesses dias que estiver doente, tá? Hidratação vigorosa, dipirona, se não puder dipirona, paracetamol, não dá anti-inflamatório, não dá AS e amoxicilina. Quais são os outros antibióticos orais que eu posso dar para o tratamento da leptospirose suspeita? Tá? Suspeita. A gente vai tratar aqui por presunção clínico-epidemiológica, sem confirmação laboratorial. Não se aguarda confirmação laboratorial para tratar doença infecciosa quando você tem uma evidência clínica e epidemiológica clara e a pessoa está sintomática. No contexto de enchente, é óbvio que vai ser leptospirose, é uma parte dos casos. A diferença de dias de iniciar um antibiótico é a diferença entre a vida e a morte para aquela pessoa. Ou pelo menos é a diferença dela poder ficar em casa ou ocupar um leito do hospital, tendo que fazer diálise, uma série de outras coisas. Diálise é essa que está em falta no Rio Grande do Sul também, né? Tá difícil achar um local para fazer isso. Então tá. Além da amoxicilina, eu posso usar a azitromicina. Além da azitromicina, eu também posso usar a doxiciclina, cujo nome comercial no Brasil é vibramicina, tá? Então são os 3 principais antibióticos. Eu posso tratar a leptospirose com bezetacil ou não? A bezetacil, ela tem um processo de liberação no corpo lento, ela é intramuscular, né? Ela é muito boa para tentar evitar que uma bactéria se instale no ambiente.
Mas uma vez que ela está instalada no corpo humano e produzindo doença, a bezetacil ela não é capaz de deter a doença. Então, a gente usa a bezetacil como medida de desespero para a profilaxia dos doentes expostos, onde não tem acesso a nenhum outro antibiótico, mas a gente não pode usar a bezetacil como tratamento, tá? Então, vamos lá. E para o paciente que internou? Sempre antibiótico na veia para quem interna, tá? Quais são os antibióticos na veia que a gente usa para tratar leptospirose? A famosa penicilina cristalina, na dose de 1,5 milhão de unidades, de 6 em 6 horas, por 7 dias. Se a pessoa tiver uma diferença muito acima de 70, 80 quilos, você calcula a dose, pode subir para 2 milhões de unidades quando a pessoa tiver mais que 100 quilos, tá? Mas é isso, tá? De 6 a 8 gramas de penicilina cristalina por dia, dividido em 4 doses, por 7 dias. Outro antibiótico que você pode usar na ausência de penicilina cristalina, ampicilina. A ampicilina, 1 grama de 6 em 6 horas, ou 2 gramas de 6 em 6 horas, né, durante 7 dias, 2 gramas se for sistema nervoso central. A gente vai usar principalmente quando houver a suspeita que um dos diagnósticos diferenciais da leptospirose seja doença causada por carrapato. Febre maculosa ou doença de Lyme. Doença de Lyme no Brasil é pouco, a gente tem muito aqui febre maculosa, tá? E isso é interessante, porque em alguns locais do Sul a gente pode ter esse contexto, né? Ou também quando falta a penicilina cristalina, você pode dar ampicilina. A ampicilina a gente também dá quando, por exemplo, a pessoa tem uma suspeita de ter alguma meningite asséptica. Ela está com sinais de meninges, mas o líquor não cresceu nada, mas tem um pouco de alteração de proteína ali, a gente pode dar uma ampicilina. Terceira droga venosa que a gente pode usar para tratar leptospirose, o famoso Rocefin, ceftriaxona. 1 grama de 12 em 12 por 7 dias. Não vale Rocefin intramuscular, pelo mesmo problema da bezetacil, tá? Rocefin. Eu posso dar Rocefin 2 gramas por dia? Não é o ideal, tá? Isso só pode ser permitido num contexto onde você não tem logística para ficar controlando 2 administrações por dia. Tá? Aí você pode fazer 2 gramas de uma vez só, mas o ideal para esse tipo de doença, a pessoa está internada, é 1 grama de 12 em 12, se tiver acometimento do sistema nervoso central, 2 gramas de 12 em 12, tá? Hidratação vigorosa, e aqui que eu quero deixar claro para os senhores esse conceito. Na leptospirose, o paciente que começa a evoluir com aumento de escórias renais tem que ser submetido a hemodiálise precoce. Não tem que esperar ficar oligúrico. Não tem que esperar ficar anúrico. Não tem que esperar a ureia subir acima de 150 ou 200. Não tem que esperar ter alteração de potássio. Não tem que esperar a creatinina subir 2, 3 vezes. Não. Começou a subir, está constatado que está evoluindo com lesão renal aguda, hemodiálise diária precoce. É a diferença de mortalidade nesses pacientes com essa estratégia superior a 50%. Estudo publicado, tá? Bom, então eu já falei aqui da conduta da lepto, já falei da conduta do paciente internado. Paciente começou a evoluir com hemorragia pulmonar relevante, está internado, intubação. A melhor maneira de você tentar diminuir essa hemorragia alveolar, intubação com ventilação protetora. PIP positivo, para você tentar segurar um pouco o pulmão. Lembrando que na leptospirose com síndrome de Weill e hemorragia pulmonar, a mortalidade dos pacientes é de 50% a 70%. Essas estratégias diminuem. No Emílio-Ribas não é 50% a 70%. No Emílio-Ribas a gente tem 20% de mortalidade por síndrome de Weill. Mas lá é exceção, mas é o exemplo que eu quero trazer para os senhores. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Obviamente, essa aula aqui é só de lepto, mas num contexto mais amplo, você tem que colher o exame, tá? Esse exame vai correr, até porque depois vai ter que ser feita uma notificação. O exame não é importante para tratar o doente, o exame é importante para você fazer a vigilância epidemiológica. Ok? Colhe o exame, mas começa a tratar independentemente do exame. Eu fiquei chocado quando eu vi uma nota do Ministério da Saúde dizendo que, devido ao aumento do número de casos de leptospirose no Rio Grande do Sul,
Agora, o SUS estava autorizado a tratar de forma empírica a leptospirose sem precisar do resultado do exame. Aí eu não entendi nada, eles estavam esperando o resultado do exame? O exame sai na hora, né? Não, leva dias para sair. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, tá? Então, o paciente com leptospirose, ele tem que ter antibiótico precoce, hidratação vigorosa precoce, controle dos sintomas precoce. Ah, Francisco, se o paciente tratou da leptospirose, teve alta e voltou para o mesmo ambiente, com a mesma situação, ele vai pegar de novo? Vai. Tal como a sífilis, que também é uma bactéria espiroqueta, né? A leptospirose não gera imunidade protetora, tá? Ela vai estar lá, IgM, IgG, mas aquilo não protege de novas infecções, tá bom? Então tem que ter sempre explicar para as pessoas os cuidados, o que tem que evitar, tá? Dentro do contexto de tragédia, aí eu queria falar um negócio aqui. A gente não tem que ficar querendo dar uma de gostoso ou querendo dar uma de virtuoso e ficar citando as evidências, as evidências. Em primeiro lugar, que isso é uma bobagem enorme. A gente não consegue produzir evidência de alto nível em situações de tragédia, em situações de emergência sanitária, como foi a própria Covid, né? A gente não consegue. A gente tem que tratar com o que tem. E, normalmente, o que tem são frutos de estudos de menor peso relevante, né? E oriundo de experiências locais, de surtos locais, ou até mesmo pesquisas militares, tá? Mas, se fosse para considerar as evidências, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu falo isso desde 2021, quando eu comecei a ter que me defender de acusações, né, com relação à questão da Covid. De cada 10 procedimentos médicos, tratamentos médicos ou exames diagnósticos médicos existentes nos guidelines, nos livros, nos sistemas de saúde, catalogados em torno de 10 a 12 mil procedimentos médicos, em geral, que estão catalogados no Ocidente, apenas 10% deles, 10%, tem evidência de nível relevante, de nível de excelência, a chamada evidência de ouro, evidência 1, evidência 1A. 9 de cada 10 procedimentos, tratamentos ou exames médicos que nós usamos habitualmente no nosso dia a dia e que estão chancelados por guidelines, por livros, por sociedades, etc., etc., 9 de cada 10 não tem evidência sólida, tá? A gente trabalha com evidências baixas ou evidências muito baixas. Metade das evidências usadas para os procedimentos médicos existentes atualmente no mundo ocidental são de baixo nível de evidência. O nível de evidência para profilaxia com doxiciclina ou azitromicina está no chamado nível 2, tá? Mas a Cochrane fez uma meta-análise, concordo. Qual foi a Cochrane disse que não, que era para não fazer? Não. O que a Cochrane disse? Olha, eu não tenho estudos suficientes para poder afirmar, indubitavelmente, pela melhor evidência possível, que o uso da doxiciclina vai gerar proteção contra a leptospirose. Mas por quê? Tem que ler tudo. Porque não existem estudos de qualidade suficiente para fazer essa comparação. Mas nós temos um ensaio duplo cego randomizado, publicado há 40 anos no New England, que é a base da profilaxia atual para doxiciclina. Então, a gente tem que saber argumentar quando vier alguma pipa voada, vir no teu ouvido falar da evidência. Provavelmente é um cara que prescreve topiramato para perder peso, é um cara que faz vídeo laparoscopia, é um dermato que prescreve botox. Eu estou citando só procedimentos consagrados e que não tem nenhuma evidência científica. A evidência desses procedimentos é o tempo, é o uso, é a experiência médica. A gente vai parar de fazer vídeo laparoscopia agora, porque nunca teve um estudo duplo cego randomizado ou uma meta-análise mostrando o benefício desse procedimento em relação à cirurgia tradicional. Não, ninguém vai parar de fazer isso. A gente vê, só que não dá para fazer a essa altura, é até antiético você fazer estudos desse nível. A gente tem que saber argumentar com essa história da evidência, tá? Bom, eu acho que acabou sendo 36 minutos, 40 minutos
de exposição, aonde eu pretendia esclarecer o básico da conduta da leptospirose na emergência, tá? E tão importante quanto eu falar é ouvir as dúvidas, né? Que é aí que a gente aprimora o conhecimento. Então, Karine, eu já encerrei a primeira parte aqui da aula. Lembrando que não deu tempo de fazer um slide da aula, mas eu estou preparando um slide e eu vou postar esse slide lá no grupo do SOS, tá? Para vocês terem acesso a esse material escrito, até para difundir, tá? Então, já tendo abordado a critério epidemiológico, profilaxia, distinguir quem que vai tratar em casa e quem que vai para o hospital, o tratamento de quem está em casa e o tratamento de quem está no hospital, a questão da hemodiálise precoce, né, no caso da síndrome de Weill, e a questão de que evidência não é tudo em medicina, né? Então, acho que eu já encerrei aqui a primeira parte. Estou vendo aqui que tem muita gente com dúvida. A primeira dúvida eu já falo. A doxiciclina, ela tem uma contraindicação relativa para gestantes e menores de 9 anos. Por quê? Porque não foi feito estudo nessa população com a doxiciclina. Mas como é uma dose única, a princípio, para a maior parte dessa população, não há problema se for o único antibiótico disponível. Mas sempre que possível, a gente tenta trocar esse antibiótico para algum outro que seja mais aceito nessa comunidade, tá? Mas não é proibido da doxiciclina de forma esporádica, pontual, como profilaxia para a população infantil e para gestante. E lembrando que os que mais evoluem para síndrome de Weill, para fechar aqui, são os adultos jovens e as gestantes, né? Por incrível que pareça. Maravilha, muito obrigada, Francisco, mais uma vez. A gente está aqui na nossa reunião, agora com 45 pessoas, né? Mais uma vez agradeço a presença de todos. Tem um médico aqui que eu gostaria que falasse, que é o Dr. Barilli, que é nefrologista. Ele está no Rio Grande do Sul agora, ele está fazendo um trabalho de campo muito importante aí na prevenção, e ele levantou a mão para falar. Bruna, você que está aí na regulação, consegue liberar o microfone dele, por favor? O microfone dele tá bloqueado, não dá para ouvir. Opa, desculpa. Exatamente. Agora ele desbloqueou. Perfeito. Uhum. Seja Boa noite a bem-vindo. todos. Obrigado. Obrigado, Karine. Obrigado, Francisco, pela aula. Muito boa a aula, tá? Brevemente, eu queria falar algumas coisas importantes do ponto de vista prático, tá? Eu sou nefrologista há 17 anos, eu me formei na Santa Casa de Porto Alegre, no serviço de transplante de rim e pâncreas, tá? Convivi com muitos dos colegas, inclusive do colega que tu citou, Francisco, tá? Eu fui do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Nefro e do Departamento de Diálise, mas a minha questão aqui é muito prática, assim. Quando começou isso aí, eu enxerguei a questão da leptospirose e tentei entregar para a comunidade gaúcha um racional que pudesse somar, porque eu vi que estavam dando água, comi tudo que tu falou ali, mas eu precisava entregar alguma coisa específica, né? E vou encurtar a conversa, eu tenho uma relação bem grande com o Rio e com as pessoas que estão ali. Eu moro no meio de Porto Alegre, eu andei 7 anos de wakeboard ali, tá? Mas eu queria pontuar, inclusive para os colegas que vão prescrever aí à distância, que o comportamento humano vai influenciar o desfecho dessa catástrofe, tá? Sem exageros. A parte que alagou é a parte velha da cidade, a parte que tem o mercado público é onde tem todos os ratos que tu comentou, né? A gente deve ter de 5 a 8 ratos por pessoa aqui em Porto Alegre. Esses ratos devem estar no bairro, porque eles nadam melhor, eles reproduzem melhor que a gente, eles sobrevivem por comida melhor que a gente. Então, eu acredito que o sítio de transmissão da leptospirose não vai mais ser só a água contaminada, que eles devem estar tentando sobreviver, igual a gente. Eu queria fazer um parêntese, tá? Nós temos um problema matemático de número de doses de medicação disponível para profilaxia. E me permitam fazer 2 raciocínios muito curtos. Como é que eu estou atuando com as pessoas aqui, tá? Eu consegui juntar 40 mil comprimidos, tá? Eu
eu consegui que esses comprimidos viessem de fora do estado, numa ação lá, que um dia eu posso explicar para vocês, que viessem para dentro do estado para nos abastecer o que já estava desabastecido, tá? Então, eu fui na beira da água, tentei agregar colegas médicos, tá? E tive um relativo sucesso. Eu tentei condensar o guideline na prática porque eu podia trabalhar, né? Em 1 minuto eu consigo expressar isso. Se a gente pegar 100 pessoas que caíram na água e tiveram imersão de segundos e piscaram lá dentro, todas têm indicação de receber a profilaxia, né? Porque teve exposição da esclera. Então eu perguntaria para essas pessoas, quando elas saírem da água, quem tem algum sintoma, né? Que o Francisco brilhantemente expressou. Quem tem sintoma vai ao sistema, vai para o posto, vai para o hospital, é medicina de guerra, né? Sobrou lá 40 pessoas falaram que tem o sintoma, então eles vão à frente. Eu não vou dar remédio para eles, eles vão procurar tratamento na rede. Dos 60 que sobraram, eu vou perguntar quem está fazendo, quem não tem sintoma, né, para reforçar, e quem está fazendo a profilaxia, né, a profilaxia semanal. Vamos dizer que a metade tenha feito. Vão sobrar 30 pessoas que eu vou dar a profilaxia e dizer, ó, vocês têm mais ou menos 95% de chance de estarem livres da leptospirose, né? Enfim. Por que eu estou falando isso? E eu gostaria de reforçar para os colegas que eu penso que, dado o cenário que eu estou vivendo aqui, a doxiciclina deve ser a droga de escolha para a profilaxia. Focada, médico, uma anamnese muito direta, coisas muito enxutas. Por quê? Vamos fazer uma conta muito simples. Vamos dizer que a gente tivesse 2 milhões de comprimidos, 1 milhão de doses profiláticas para 1 milhão de gaúchos. Tá? Isso nos daria proteção por 1 semana, não resolveria nosso problema, né? Porque reinfecta. Se a gente fizesse isso para 250 mil gaúchos, a gente teria por 4 semanas. Só que se eles voltarem à água, e esse é o grande problema, as pessoas estão voltando para suas casas. Eu conversei com algumas pessoas aqui que estão ajudando a comandar a Força Nacional, e enfim. Eles não conseguem fazer um perímetro para cercar isso aí, né? Então, se a gente pegar 2 milhões de comprimido, né, 1 milhão de comprimido, a gente consegue só tratar perto de 60 mil pessoas, né? Tratamento. Né? E profilaxia a gente consegue dar para a grande maioria das pessoas. Quem vai entrar se a gente usar uma estratégia de profilaxia, e me permitam, né, me critiquem se acham que eu estou errado, a gente vai conseguir tirar a pressão de dentro do hospital, né? O Rio Grande do Sul tem mais ou menos 1.800 leitos de UTI. Eu trabalhei em UTI aqui em vários lugares, tá? Trabalhei em serviço de nefro, então conheço bem o sistema, tá? Privado e público. Então, assim, no auge da pandemia, a gente tem 11 milhões de habitantes, a gente teve 2.600 leitos, tá? E quando esses leitos são leitos improvisados, o resultado, vamos dizer assim, do nosso trabalho fica improvisado também, tá? Eu acredito que alguém postou ali que tinha 6 ou 9 mortes já. Isso deve estar bem mais... no final de semana a epidemiologia não funciona direito aqui no estado, tá? Então, eu queria pedir para os colegas, para vocês focarem que quem tiver algum sintoma vá ao sistema de saúde, tá? E que a gente consiga entregar a profilaxia em 3, 4 dias de exposição para o máximo de pessoas possíveis. Eu também fiz como o Francisco, eu devo ter feito mais de 400 receitas, depois eu quero levantar, eu fiz todas no meu CFM, no meu aplicativo do CFM, mas eu queria não me alongar muito, mas explicar 2 coisas, tá? 3. Uma, eu tentei sensibilizar o Alessandro e a Tânia, tá? Eu falei com eles por telefone pessoalmente, foi difícil, tá? Eu acredito que agora o momento esteja convencendo as pessoas mais. Eu fui a campo
E eu passei no bairro Menino Deus, que é onde está o Hospital Mãe de Deus, tá? E eu fui com um amigo meu que é oftalmo, que a gente velejava aqui no Guaíba junto. E ele tá com leptospirose leve, tá bem agora. A gente entrou no centro clínico do Mãe de Deus e tinham 20 pessoas limpando o centro clínico que estava, vamos dizer assim, para eu ser elegante, cheirando a pior coisa que vocês conseguem imaginar, tá? E essas pessoas estavam de bota, alguns estavam de luva, mas não estavam de calça como é que chama, de pescador e tal. E eu perguntei se eles estavam tomando a profilaxia, porque muitos estavam com a mão suja, né? E as pessoas mais humildes, elas mexem nas coisas, põem a mão no rosto, na boca. E eu mesmo fiz a profilaxia daquelas 20 pessoas ali naquele horário, naquele momento. Chamei a pessoa que estava coordenando ali e entreguei mais 20 doses para essa semana. Tá? Então, eu entreguei por 14 dias e orientei. Bom, eu fui para a beira do Guaíba, para onde tem a usina do gasômetro, que é um marco lá onde entraram e saíram os barcos, tá? E eu casualmente estacionei meu carro na frente do hospital veterinário de campanha. E os veterinários são pessoas... Eu fiquei impressionado com a organização deles e com a abnegação, assim. E eu entrei lá, tinha um monte de bicho. Mas um monte. Eu adoro cachorro, meu cachorro estava aqui do meu lado agora. E assim, ó, eu perguntei se tinha um cachorro com leptospirose, com suspeita. Ele falou, aquele ali. Eu tenho mais? Ah, tem mais aqueles ali. E eu notei que os profissionais, os colegas, já estavam virados várias noites ali, porque eu pisei lá com 12, 15 dias do ocorrido. Eu perguntei, vocês estão tomando a profilaxia? Porque eles abraçam os animais estão sujos, estão urinados, estão, enfim, né? Ali é uma região de muito rato e tal. E eles falaram, não. E alguém orientou? Não, também. Aí eu entreguei mais algumas doses e eu fiz um sistema muito rudimentar. Eu fiz um grupo de WhatsApp e falei, vocês mandem o nome e o CPF de vocês, porque eu tenho uma ideia da hora e de quem tomou, tá? Eu sei que são coisas muito, assim, rudimentares, mas era o que tinha para ser feito, assim. O que eu estou enxergando aqui, tá, é que a gente vai perder, pensando só na leptospirose, a gente vai perder essa guerra, porque é o pessoal que está entre o lodo e a porta do hospital. Porque depois todo mundo que viveu na pandemia aí sabe, depois que a UTI lota, a gente não consegue leito extra, a gente consegue lá abrir um leito de parada, alguma coisa assim, improvisar, né, mas limitou o número de respirador, de máquina de diálise, enfim, acabou, né, a equipe não tem muito o que fazer. E eu acho que nos próximos 20 dias, se eu fosse fazer uma estimativa assim, nós vamos passar de 80 a 100 mortes e nós vamos passar de 500, 600 casos graves, né, que é o que nos interessa aqui frear na UTI. E eu acho que sem ser catastrofista, eu acho que é isso que vai sucumbir o sistema de saúde, entendeu? Então, eu queria combinar com os colegas, assim, eu fiz uma ação muito grande, tem mais de 500 pessoas envolvidas, a Karine sabe, eu falei para ela, mostrei, né, até os grupos são por estados, se vocês quiserem entrar e comungar das ações ali, que é só para a leptospirose, a minha perna aqui de ação na ponta para o indivíduo comum é a dificuldade do momento. Eu estou conseguindo fazer isso, eu consegui distribuir perto de 2.500 comprimidos já, bem orientado, tá? Para colegas e para pacientes. Então, só que agora tá para chegar mais 40 mil comprimidos. Aí a gente tem que usar isso da melhor forma possível. O Estado tem perto de 30 mil comprimidos, a Prefeitura de Porto Alegre tem mais 30 mil comprimidos, eu tenho acesso a dados oficiais, tá? Depois eu posso explicar como é que
eu cheguei nisso. Tem muito medicamento estocado em algum caminhão, em algum algum galpão, alguma sala, que a gente vai achar esses medicamentos daqui a 6 meses e olhar assim, poxa, a gente podia ter usado. Então, eu queria sensibilizar vocês, e eu vou encerrar daqui um minutinho, que vocês me ajudem a focar nessa ação de campo e sensibilizar os colegas. Eu já fiz alguns vídeos, eu fiz o primeiro vídeo lá da LEP, lá deu quase 1 milhão de visualizações, quase 800 mil, sei lá, porque é essa ação em campo desburocratizada, vamos botar assim, que é a que vai, de alguma maneira, frear, se é que a gente vai conseguir isso, frear a questão da leptospirose. A gente tem que fazer as pessoas não chegarem no hospital e tem que fazer as pessoas não voltarem para casa. Porque o fenômeno que está acontecendo aqui, vai acontecer essa noite, até terça-feira, vai chover bastante. Então, as pessoas que foram para casa e limparam a casa, vai sujar tudo de novo. Entende? Então, assim, esse cenário, eu nunca pensei que eu ia passar por isso, é esse cenário de guerra que a gente está encarando de novo e de uma maneira diferente. Eu fui na MIRIX, falei com o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, lá está lotado de caixas. A farmácia da URGS está lotada de caixas de medicamento. Eu fui atrás das doxiciclina, eles tinham 1.000 comprimidos, tá? Eu queria entender onde é que eu estava me colocando. É igual quando a gente entra no hospital novo, a gente quer entender onde é que está a farmácia, a UTI e tal, né? E não tem nenhuma ação focada. Tem algumas notícias na TV e tal, mas as pessoas que têm essa necessidade, elas não estão assistindo TV, não estão com celular, elas não estão com rádio. E assim, ó, eu vivo num bairro muito bom de Porto Alegre, não molhou, não nada, a gente fica um pouco sem água aqui, mas a minha vida está quase dentro do normal, com algumas ressalvas. Eu fui andar na beira do rio ontem, porque eu tinha uma reunião lá, e assim, ó, eu não reconheci mais Porto Alegre, mesmo, sem exagero nenhum, tá? E eu agradeço vocês a ajuda, e eu sou um desses médicos, assim, bem turrões, sabe? Bem fechados e tal, bem na minha, não me sensibilizo com muita coisa, mas eu tô sensibilizado com o que tá acontecendo, tá difícil, assim, sabe? E eu enxergo que as pessoas estão enxergando que o cenário vai ser longo, vai ser meses, né? 6 meses, 1 ano, a gente está sem aeroporto, o aeroporto é para setembro e provavelmente não vai funcionar antes do final do ano, entende? Encerro aqui, agradeço vocês, não sei se passei minha mensagem claramente, tanto quanto o Francisco, né? Mas eu queria que vocês me ajudassem nessa questão prática. O sistema de saúde gaúcho, ele é bom, ele é razoavelmente organizado e ele vai funcionar dentro da porta para dentro da maneira que ele está acostumado a funcionar, mas acho que a gente vai fazer a diferença numa ação orgânica fora dessa porta. E eu não enxergo isso. Entende? É como se a gente estivesse aqui no bairro esperando só pela segurança pública, que está sobrecarregada. Aqui no bairro a gente tem um grupo que a gente se organizou. Ó, entrou alguém estranho, ou enfim, deu um assalto, não sei o que, está super calmo e tranquilo. Mas a gente está organizado nesse sentido. Usando o exemplo, assim, eu acho que é o que a gente precisa sensibilizar as pessoas. Obrigado e desculpa falar longamente aí. Obrigada, Bari. Francisco, te dou a palavra aí para fazer as tuas colocações, depois eu gostaria de falar uma coisa também. Um gestor público, o que a gente vê aqui de fora é que até agora não tem uma central de crise no Rio Grande do Sul, estão batendo cabeça, né? Já era para ter uma central de crise com comando central disseminando tudo desde o primeiro dia, não tem. E tanto o governo estadual quanto o federal se mostram despreparados e falhando miseravelmente em tentar fazer ações de coordenação de emergência no contexto do desastre que ocorreu no Rio Grande do Sul, né?
E eu concordo que, por questões logísticas, a doxiciclina deveria ser priorizada para profilaxia e o tratamento deveria ser feito com outros antibióticos para você poder manejar o estoque, né? Mas isso teria que ser uma ação central, que não vai ter. Então, cabe a nós, médicos, né, na nossa individualidade, tentar fazer isso na nossa prática, né? Como eu disse, você pode usar amoxicilina, você pode usar azitromicina, você pode usar a doxiciclina, você pode usar outras cefalosporinas para tratar da leptospirose no ambiente extra-hospitalar. Porque no ambiente hospitalar vai ser antibiótico venoso e aí não faz muita diferença para a questão, né? Acho também que a penicilina benzatina ela tinha que ser mais usada na profilaxia nos locais onde tem dificuldade de acesso à doxiciclina, tá? Então eu vou repetir aqui, que eu estou vendo que tem algumas perguntas, em relação à dose da profilaxia, tá? A profilaxia, ela é doxiciclina, 200 miligramas por via oral em dose única, para quem teve exposição única, ou 200 miligramas por via oral semanal, enquanto ocorrer a exposição. Normalmente, isso vale mais para socorristas e resgate, né? Na criança, é 4 miligramas por quilo, por via oral, em dose única, seguindo a mesma ordem, mesma orientação, tá? Lembrando que a doxiciclina deve ser evitada, mas não é proibida, para crianças menores que 9 anos ou gestantes. A alternativa é a azitromicina, 500 miligramas por via oral em dose única para quem teve exposição única, de alto risco, ou 500 miligramas semanal para quem tem exposição repetida, e no caso das crianças, 10 miligramas por quilo peso em dose oral, seguindo a mesma critério, né? Sendo que a dose máxima sempre vai ser a dose do adulto, né? Já 500 miligramas no adulto. Outras alternativas para quimioprofilaxia é a bezetacil, penicilina BG bezatina, dose por peso. Aí tem que pegar lá o livrinho do Black Book ou coisas similares para a gente ver qual é a dose por peso. Eu não trouxe aqui de mão, mas é fácil calcular, tá? Para tratamento, a gente tem mais opções, tá? A gente tem a amoxicilina, a gente tem a própria azitromicina, que podem vir a ser usados, uma colega que perguntou, no caso da gestante, né? Podem vir a ser usadas na gestante das crianças. Você pode deixar a doxiciclina para os acima de 9 anos adultos, e para gestante e criança você dá o tratamento com amoxicilina ou azitromicina, tá? A Cláudia perguntou da questão da resistência. Esqueça esse papo de resistência. Isso é coisa de gente que não sabe o que é resistência bacteriana. Você não cria resistência bacteriana com doses profiláticas de antibiótico. Todo dia, inclusive durante a tragédia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, milhões de doses de antibióticos são prescritas de forma profilática em pré e pós-operatório médico ou odontológico no mundo todo, e isso não faz com que se crie resistência bacteriana. Resistência bacteriana é um fenômeno ligado à exposição prolongada e indevida, tá, de antibióticos em um contexto que não é o que a gente está. A resistência bacteriana é um problema hospitalar, tá? Basicamente hospitalar. Há algumas coisas em comunidade, a gente já vê a resistência bacteriana, mas é uma resistência que levou 30, 40 anos para surgir, tá bom? Então, esqueça esse papo de resistência, isso é coisa de gente nécia, de gente ignóbil, tá? Que não sabe o que está falando e queria ser do contra, porque ainda está com a mente no dogma pandêmico, né? E queria ser do contra e quis tratar a doxiciclina como se fosse a nova cloroquina. A gente sabe muito bem quem é o tipo de gente que andou falando isso por aí, tá? Então, no contexto ambulatorial, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Não precisa escrever na receita de profilaxia que se tiver sintoma é para contactar. Não muda nada isso, tá? Essa informação tem que constar no prontuário médico, não na receita, tá bom? Mas tem problema se escrever? Não tem, mas é desnecessário, até porque a gente vai prescrever para centenas de pessoas ainda. Quanto mais enxuto for o texto, melhor, tá? O Leonardo fala que a profilaxia tinha que ser liberada sem precisar de prescrição, mas isso aí, quem tem que fazer isso é a Anvisa.
A gente não, o Conselho Federal de Medicina fez tudo que foi possível em relação a isso. O que conseguiu foi a liberação da prescrição da receita B1, B2 e amarela, né, por via eletrônica, coisa que não existe no Brasil, mas está existindo temporariamente no Rio Grande do Sul, né, mas precisa ainda da prescrição médica para profilaxia, tá? Deixa eu ver se alguém aqui fez mais. Perguntaram para a população pediátrica, já respondi. Recém-nascido, lactente jovem, já priorizar sempre penicilinas e cefalosporinas, né? E acho que o que tem de pergunta aqui no chat é isso, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Francisco, só uma coisa, eu queria deixar registrado aqui que eu achei que eu propus um comitê de crise, tá? Que talvez eu pague caro por isso, mas assim, ó, eu propus um comitê de crise para o secretário de saúde do município de Porto Alegre, tá? Pessoalmente não, fiz contato, telefone, para a subsecretária de saúde do estado do Rio Grande do Sul. Eu consegui o telefone, falei com um assessor do vice-governador, falei com o presidente do CRM daqui, o pai dele, tá? Falei pessoalmente com o presidente do sindicato médico, foi meu professor. Todos me trataram muito bem e são pessoalmente sensíveis à causa, tá? O problema é botar autarquia nisso. Eu pedi isso porque, assim, se a gente tivesse uma pequena reunião em volta à mesa, como essa reunião aqui, a gente ia tirar as dúvidas e alinhar as estratégias e usar as soluções mais inteligentes da mesa, tá? E isso tá... Eu não me vitimizo, mas assim, há 20 dias atrás, 2 semanas, eu fui xingado. Há uma semana atrás já me atendem o telefone. Eu acho que na próxima semana eles vão sentar à mesa, tá? E uma frase que me chamou muito a atenção e fez eu ser muito atuante, eu sempre fui assim, tá? Eu sempre fui muito, né, eu vou brincar, eu fui escoteiro na minha adolescência, infância. Eu fui falar com uma dessas pessoas e ela falou assim, não tem nada contra o acolhimento, é só para entenderem a questão. Me falaram assim, Alessandro, a equipe está destroçada. E aí eu olhei para ele, fiquei assustado, né? Olhei para ele assim, olha, então se a equipe está destroçada hoje, daqui a 20 dias nós não vamos ter equipe. Entende? Então a gente tem que formar como cidadão, sem ser reacionário de nada, tá? Para nós sermos a equipe, né? Nós somos médicos, somos cidadãos e assim, ó, eu estou muito preocupado porque eu não enxergo essa aferência da coisa, entende? Obrigado e não falo mais. Tá? Obrigado. Assim, pegando a experiência do Katrina, que eu acho que é uma coisa que todos os gestores deveriam ter lido, e os médicos também, tem um livro do Congresso Americano publicado, um ano da experiência do Katrina. O aeroporto não abre antes de 2025, podem esquecer, vai ter que refazer toda a pista, tudo tal. Isso, né? O que a gente tem visto, muita gente tem culpado o aquecimento global, estão pegando Porto Alegre para reforçar narrativas opressoras, né? Mas o que a gente tem visto são 3 coisas, né? Em primeiro lugar, a área alagada de Porto Alegre é basicamente a área que foi alvo de aterramento nos últimos 180 anos. A área original de Porto Alegre, não aterrada a partir de 1860, ela basicamente está seca, então meio que o rio voltou para o seu local de origem, né? Então isso não tem nada a ver com aquecimento global. A segunda questão é que, justamente por ter invadido o mar e estar alvo de inundação, Porto Alegre tinha um intricado sistema de diques que foi negligenciado pelos últimos governos estaduais e municipais, sucateado e que não funcionou no dia que precisou, né? Isso é uma coisa que tem que botar na conta também, tá? Arrancaram 4 portões. E a terceira, isso vai ter que ser refeito, né? De uma maneira mais profissional. O povo de Porto Alegre vai ter que ter mais vigilância sobre isso. Eu vi um vídeo onde, na campanha para o Estado, o atual governador, inclusive, defendia a derrubada de um muro que, pelo que eu entendi, é um muro que foi vital para evitar que uma parte importante da cidade também fosse alagada. E o governador defendeu na campanha. Defendeu na campanha. Tem alguém com o microfone aberto aí? Queria que fechasse, por favor. Está dando eco aqui.
e defendendo a campanha de armada desse muro, né? E a terceira coisa é que a urbanização, o aumento da população, o aumento da impermeabilização do solo também foi responsável por ampliar os efeitos da tragédia. Porque o efeito, basicamente, climático foi o mesmo de 70 anos atrás, o volume de água foi parecido, inclusive nos mesmos dias, né? Por incrível que pareça. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque Porto Alegre não vai voltar a ser o que era, esquece, uma nova cidade vai nascer desses escombros, vai ter que pensar mudanças de planejamento, de onde eu ficava em Porto Alegre, que era a Praia das Belas, não existe mais aquilo. E acho que, né, não volta mais a existir. Com certeza o TRF4 vai sair de lá, o local onde eu dava aula na Associação do Judiciário, a Júris ali, não vai sair de lá, o shopping provavelmente vai sair de lá, né? Vão ter mudanças drásticas em relação a isso. Porto Alegre não volta ao normal antes de 2 a 5 anos. Provavelmente antes de 5 anos não volta ao normal, tá? E vai ser uma cidade em reconstrução, tá? E se o governador fosse inteligente, ele repensaria um novo local para o aeroporto. Um local mais alto, um local mais distante, como várias capitais fizeram, né? Tiraram seus aeroportos do centro e botaram em locais mais protegidos, né? Isso tudo vai acontecer. Mas no que concerne a esta aula aqui, que era de leptospirose, a gente tem que saber que isso ainda será um problema nos próximos 30, 60 dias, se não voltar a ter alagamento, e a gente tem que tratar sem pedir exame complementar, quer dizer, tem que tratar, apesar de pedir exame complementar, ou seja, você vai tratar mesmo sem o exame positivo, você vai tratar precocemente, você vai hidratar esse paciente e você vai saber os critérios de risco para que esse paciente seja encaminhado para um hospital em busca de tratamento. Eu acho que se a gente conseguir disseminar isso na mente dos médicos que estão atendendo no Rio Grande do Sul, nós vamos conseguir mitigar, botar um freio nessa onda de lepto que está vindo por aí, que, na minha opinião, já está vindo um pouco diminuída, porque a gente realmente atuou bloqueando muita situação, mas infelizmente não deu para segurar tudo. Ainda teve médico do contra, né, falando bobagem, né, sobre a ausência de evidência científica, sabe, eu acho, minha opinião, eu falei isso no Twitter, eu acho que esses médicos que vieram a público negar a profilaxia ou falar bobagem, groselha sobre a questão da profilaxia, eles tinham que perder o CRM. Mas isso é uma coisa que no futuro há de ser julgado, porque no momento o Kremer está ocupado Francisco, com outras coisas. Queria só falar uma coisa rapidamente. Na verdade, assim, eu sinto até pena desses colegas, né? Porque, infelizmente, são pessoas que não pensam, simplesmente seguem ordens, né? Então, a gente sabe que a faculdade de medicina tem cada vez mais sido nesse sentido, né? De criar pessoas que seguem protocolos, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar nesse sentido, fazer as pessoas pensar novamente. E eu quero deixar esse recado bem claro aqui para esse grupo. A gente está aqui com mais de 30 pessoas, né? E cada uma pode fazer a diferença nesse momento. Muitas vezes, nós somos médicos aqui que corremos por fora do sistema. A gente conseguiu abrir um sistema de atendimento que já atendemos aí mais de 4.000 pessoas nesse período, que correu na frente aí de todo o sistema público, que até agora está recém abrindo os primeiros hospitais de campanha. Então, a gente tem um papel muito importante nisso aqui, e muitos dos pacientes que nos procuram não são para profilaxia de leptospirose. Agora que estão surgindo os casos, que as pessoas estão buscando, quero fazer profilaxia. Mas muitos nos procuram, perdi uma receita controlada, ou estou com escabiose, né? Tá com coceira no corpo. Então, nós precisamos agir ativamente e perguntar para esses pacientes: vocês tiveram contato com água de enchente, tiveram contato com lama? Então, além da sua queixa desse momento, vamos também fazer a prevenção. Ou também, alguém da sua família teve contato? Então, já vou te passar a prevenção também. Então, nós precisamos ter essa ideia de agir também e buscar ativamente, né, quem teve o contato. Eu acho que isso é muito importante de se falar aqui. E a gente está aqui nessa reunião também com o doutor Caio, que é um oftalmologista de Porto Alegre, que está agindo também, está atuando aí nos abrigos, né, Caio? Pode falar um pouquinho para a gente, por favor, como é que está sendo a sua atuação e como é que a gente pode agir em conjunto aí para poder atenuar um pouquinho, mitigar essa situação. Boa noite, pessoal. Obrigado, Karine. Então, deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Caio Augusto Escoco, eu sou médico oftalmologista, já tive com
com vários de vocês aí na época do Covid, né, trabalhando junto. E agora, nessa situação, a gente está tentando aqui, eu participo de um grupo, tá? Que é capitaneado pelo capitão Dunga da seleção, né? Acho que todo mundo conhece. Ele tem o Instituto Dunga, e dentro do Instituto Dunga eles me chamaram para ajudar nessa parte de saúde, né? O que né, a gente poderia ajudar a população aí, e quais as estratégias para resolver alguns problemas pontuais, né? A gente não quer resolver o mundo, a gente quer resolver alguns problemas pontuais, tá? E dentro uma das questões era a questão da medicação, de suprir medicações fundamentais para esse momento, tá? E aqui eu vou fazer um agradecimento para o Dr. Francisco Cardoso, que conseguiu uma doação aí de 20 mil comprimidos de doxiciclina, tá? E esses comprimidos já chegaram. Já chegou, graças a Deus. Já estão aqui conosco. É difícil a estratégia para chegar na ponta, nas pessoas que precisam, né? Então, a nossa estratégia principal foi que chegasse as forças de segurança, né, que estão na água, né, semanalmente, diariamente, lá cuidando, porque hoje o patrulhamento da cidade também inclui patrulhamento na água, né? E para isso a gente conseguiu o auxílio aí do Hospital Vila Nova, do Grupo Hospitalar Vila Nova. Eles estão muito atuantes, estão nos ajudando. Tá? Então, a maior parte foi para o pessoal do Vila Nova, uma outra parte está aqui comigo e eu tenho distribuído para grupos que estão limpando as suas casas. Então, determinado grupo vai limpar a casa, eu já faço prescrição, já encaminho a medicação para esse pessoal que está limpando casa, que eu acho que esse é o maior risco está agora nesse momento, né, de limpeza das casas. Quanto às outras medicações, a gente conseguiu doações bem significativas dos laboratórios Axé e Eurofarma, tá? O Axé já nos mandou uma carga aí de 3.500 frascos de amoxicilina. A gente pediu basicamente amoxicilina por ser uma medicação chave nesse momento, né, para tratamento, e eles vão mandar mais 2 cargas de 3.500, tá? E essas cargas a gente está, eu vi o Dr. Barilli falando sobre como fazer chegar, né, na ponta, e também qual é essa estratégia para não ficar perdido em algum galpão, né? Então, a gente está em conversa contínua com o pessoal da Henriques, eles que estão fazendo tá tudo sendo centralizado lá, eles estão conseguindo fazer chegar na ponta. O que é chegar na ponta? É chegar em postos de saúde e abrigos, tá? Que hoje é onde tem as principais populações de risco, né? Mas pessoas que também estejam em casa de parentes também têm condições de pedir lá, desde que tenha uma solicitação de um médico, pode pedir na Henriques. Então, a nossa principal papel agora é espalhar essa mensagem: ó, pessoal, tem medicamento na Henriques, tá? E está chegando sempre. Essa carga de amoxicilina, nem tudo a gente já liberou para a Henriques para não superlotar lá. A gente tem um outro galpão em segurança que está a medicação, então a gente vai liberar semanalmente para conseguir garantir digamos assim, uma segurança maior de que a medicação não vai estar sendo perdida no caminho, tá? Então, assim, tem que espalhar, tem medicamento na Henriques, para todos os médicos, tem medicamento na Henriques, é só pedir para a Henriques bota num carro, manda pro abrigo que estiver necessitando. Bom, mas a Karine me pediu para falar sobre um projeto que a gente está iniciando, tá? Porque tem o seguinte, um problema sério aqui em Porto Alegre para a telemedicina, tá? Que é a boa parte das pessoas perderam seus celulares, estão em abrigos, e no abrigo não tem, assim, um local para fazer a consulta, não tem, ou quem tem celular não tem uma boa conexão, ou não tem habilidade suficiente para fazer uma boa teleconsulta, e com isso termina ficando desassistida, porque também tem dificuldade para chegar num posto de saúde, e está dependendo mais dos médicos que vão nos abrigos. E os médicos que vão nos abrigos já estão cansando de ir nos abrigos, tá? Eles já estão, digamos assim, esgotados, né? Anteontem eu visitei um abrigo que a médica vinha de 3 noites de plantão em abrigos diferentes. Eu pensei, pô, mas você está fazendo plantão em abrigo? Porque abrigo não é posto de saúde, não é UPA, né, para estar fazendo, mas tem médicos que estão fazendo, e com isso eles correram demais uma corrida, uma maratona, e eles fizeram em 100 metros rasos, eles já estão cansando ali, nessa fase inicial. Então, a gente está iniciando
um projeto, tá? É um projeto que ele vem para resolver esse problema específico, tá? Que é da telemedicina para quem perdeu o celular, ou não tem conexão, ou não tem local, tem dificuldade para fazer a telemedicina por celular. Então, nós conseguimos também, com uma doação do laboratório Axé, 62 kits de cabines de teleconsulta, tá? Que basicamente é um tablet, um esfigmomanômetro, um oxímetro, e que ficam dentro de uma cabinezinha, e cada abrigo tem lá um canto onde a pessoa pode fazer uma consulta com um pouquinho mais qualidade do que no seu celular. Tá? Ficam algo mais assim parecido do que a pessoa da pessoa ir num posto de saúde, ou seja, ela vai a algum lugar para fazer essa consulta. Tá? E ao fazer isso, assim, tem até aquela sensação da pessoa estar indo, né, buscar um atendimento e não sentando na sua cama no meio de 200 pessoas, outras no abrigo, e usando seu celular. Então a ideia é trazer isso e ao mesmo tempo resolver o problema dos médicos voluntários que têm que voltar para os seus trabalhos, que têm que voltar para as suas atividades, e já não tem mais como ficar fazendo trabalho voluntário, né, só os médicos que estão aqui. Então, a ideia é distribuir esses kits, tá, ao longo aí de, pelo menos, a nossa ideia é pelo menos 20 a 30 abrigos, né, com 1 ou 2 ou 3 kits cada abrigo, de acordo com o tamanho do abrigo. Então, a gente está escolhendo caso a caso. O Dr. Gerson Junqueira, que é o presidente da ANRIGS, ele está pessoalmente ajudando, a gente está indo visitar os abrigos para escolher os abrigos. Nós já temos o primeiro abrigo que vai receber, ou seja, essa semana começa o projeto piloto no primeiro abrigo, tá? E é um abrigo que ele não tem o melhor perfil dos pacientes, porque são pacientes bastante idosos, de casas de idosos, tal, mas é um abrigo que ele tem uma estrutura que vai nos ajudar nesse projeto. Então, é mais o piloto, né? Depois que a gente fechar o modelo, aí a gente vai começar em outros abrigos, né? E provavelmente abrigos grandes, como o da Sojipa aqui, que tem, acho que 200 pessoas, 150, 200 pessoas, e começar a tentar essa modalidade de telemedicina. Não é uma modalidade concorrente, é uma modalidade complementar a outra modalidade de telemedicina que nós temos aí, que tem vários grupos fazendo, né? Tem o Doc8, tem aqui o WebMed, tem o do Moinhos, tem o da Reddor, que está aqui também, mas essa é uma modalidade complementar para quem não consegue usar a modalidade tradicional. Então, pessoal, eu gostaria de fazer o convite para quem tiver horas para doar para esse projeto no futuro, se puder nos ajudar, né, a gente vai ficar muito grato, né? A princípio, a ideia é começar com clínica geral, psiquiatria e pediatria, né? E aí depois, conforme for, a gente pode evoluir para outras especialidades, mas a ideia é iniciar com essas especialidades. A gente vai aprender com o caminho, tá? É um projeto bem complexo de implantar, tem vários grupos nos ajudando aqui, o pessoal da URGS está nos ajudando também, porque eles também gostaram da ideia, o pessoal da fundação, que está lá na Sojipa, também já está esgotado também, quer participar para ter um telekit desses implantado. Então, acho que é um projeto que tem tudo para dar certo. A prefeitura pediu para colocar em postos de saúde, gerou um desconforto com alguns médicos, porque assim, a gente vai estar fazendo o trabalho da prefeitura. Bom, mas a prefeitura argumentou o seguinte: olha, nós perdemos só na zona norte da cidade, a gente perdeu 13 postos de saúde. A gente perdeu 13 postos de saúde. Como é que a gente não tem estrutura física e os médicos, boa parte da equipe não consegue chegar? Então, o que a gente pediu para a prefeitura? Então, vocês nos cedam esses médicos para também trabalharem no projeto. Então, a ideia é começar agora devagarinho e ir trazendo médicos, porque se todo mundo doar um pouquinho, né, no fim a gente consegue completar escalas em todos
os abrigos, né? O modelo de entrada no sistema é muito parecido com dos outros telemedicinas, tá? Ou seja, o paciente entra e quem tiver ali disponível vai pegar aquele paciente, tá? Tem prontuário eletrônico, é um sistema validado. O nome do sistema é Laudus, tá? A empresa que fez esse sistema já está com toda a parte de validação junto ao CREMERS, tudo organizado, segue todas as regras do CFM, tem a assinatura digital, é uma empresa que já faz esse trabalho há bastante tempo em outras empresas pequenas, só que nunca enfrentou uma situação desse tamanho. Então, assim, vai ser uma oportunidade da gente testar um modelo que daqui a pouco pode ser implantado de imediato em outras calamidades, em outros lugares, né? A gente pretende que esses 60 kits, a gente pretende recuperar a maioria, né? Porque a gente sabe que vai perder, porque vai ter roubo, vai ter quebra de equipamento, mas a gente quer recuperar a maioria para ficar guardado junto ao Instituto Dunga, né? Eu vou ficar responsável por isso, e que em qualquer outra calamidade, em outro momento, né, em outro local, nós possamos prontamente empregar isso. A gente já vai ter o know-how, já vai ter o equipamento, já vai ter o grupo de médicos, né, é só começar o projeto rápido. Então, agradeço o momento aí de falar, a oportunidade de falar para vocês, né, e espero que nos ajudem nessa jornada que vai se iniciar, porque vai longe ainda o problema. O que nós estamos vendo é o seguinte, ainda vai muito, muito, muito longe. A gente está começando a segunda fase, e a segunda fase vai ser pior que a primeira. Obrigado, pessoal. Boa noite. Karine, eu tinha combinado com o Diego, era 1h com mais 30 no máximo, que eu tenho compromisso agora, e fiquei muito feliz de ouvir o Caio, fiquei feliz que os remédios chegaram ao Caio, né? E assim que tiver mais oportunidade, a gente vai pedir para mais empresas entrarem em contato com vocês. Eu espero que vocês possam disseminar o conteúdo que eu dei na aula de hoje sobre a questão da leptospirose, porque vai ser um carro-chefe da segunda fase, não tenho sombra de dúvida. Já está pautando a mídia, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo estão dando notícias diárias sobre estatísticas, números, né, de leptospirose. E, obviamente, quem lá atrás negou a existência disso, ou negou que fosse ter, ou negou a profilaxia, agora está muito calado, e essas pessoas têm que ser expostas com a luz do sol, né, para que elas nunca mais ousem fazer isso com os pacientes de novo. É uma missão que eu estou me dedicando pessoalmente a fazer, né, expor, né, quem foi vagabundo, desculpa o termo, vocês sabem que eu sou meio direto na palavra, né? Quem foi vagabundo tem que ser exposto, né? E contem comigo sempre. Eu continuo disponível para atendimento de profilaxia, já podem mandar para a minha clínica se precisarem, né? E eu tenho feito isso direto, até para fazer com que vocês possam ter mais possibilidade de concentrar no tratamento, né? No tratamento, né? Eu estou mandando para vocês os pacientes que chegam na minha clínica com sintomas que não são infecciosos, né? Eu estou mandando para vocês, tá? Eu queria agradecer a oportunidade, estou disponível sempre que vocês precisarem, se precisarem de mais aulas no futuro sobre outras questões infecciosas relacionadas ao que vai acontecer no Rio Grande do Sul, dengue, febre amarela, tifo, até isso estou prevendo que vai voltar a surgir. Ectoparasitas, como já foi falado aí, escabiose, piolho, etc. Estamos à disposição, tá? Queria agradecer a todo mundo e autorizo a divulgação dessa aula, na minha imagem, né, para que vocês possam fazer bom uso dela de forma gratuita, né, para quem precisar. E estamos aqui junto, tá bom? Um abraço. Muito obrigada por tudo. E agradeço a todos os colegas aqui. Para quem puder ficar ainda, eu queria ouvir o Dr. Regis Deves, que mora em Lajeado, uma das regiões mais atingidas lá no Vale do Taquari. E, Regis, se puder, abre ali o teu microfone e, primeiramente, dizer que é um prazer te ver. Por um tempo eu estava mandando mensagem e você não respondia, eu não sabia se você estava bem ou não. E agora eu sei que você está bem, né? Que você me mandou seu novo telefone. Boa noite, pessoal.
Puxa, aqui é uma honra sempre ver o Dr. Francisco aí. Eu sou aqui do fã-clube da região, Dr. Francisco. Eu ia sair, mas não saí só para poder te cumprimentar. Dr. Francisco, eu só tirei uma foto, mas para ter de lembrança, mas imagina que eu iria colocar a imagem de vocês, mas gostaria de colocar imagem. Tá. Agora Mas, eu vou enfim. aqui mesmo, tá? Um abraço. Tá, um abraço. Boa Um abraço. fala. Um abraço. Um abraço. Tchau. Mas o que acontece aqui? Tudo vai acabar na política. Então, nós já temos uma certa experiência aí com a Covid. Nós tentamos implementar a ivermectina logo no começo, e não gosto daquela palavra kit, mas a hidroxicloroquina, etc. E e aconteceu o que aconteceu com os outros locais. Então, isso, eu acho que não vai acontecer agora. Eu acho que essa de ampliar o uso profilático da doxiciclina não... Alguma coisa a gente já está ouvindo aqui. Mas, realmente, a situação aqui é uma catástrofe, pessoal. É indescritível, assim. Felizmente eu moro num lugar onde não veio água, mas as casas destruídas, parece eu tenho um amigo iraniano, ele saiu do Irã porque ele não aguentava mais de ver bomba, e foram 3 episódios que ocorreram. Então, agora o que tem que se fazer é a nossa parte. O hospital é muito limitado e não tem condições nenhuma de receber, até de fazer o diagnóstico. Então, vai depender muito da prevenção. E não se sabe bem, né? E como é que tem sido aí? Os colegas estão conscientes em relação a essa questão de prevenção ou não, Regis? Muito pouco, pouquíssimo. Uhum. Foi ótimo eu ter entrado aqui, porque agora eu vou levar isso. Sim, eu te passei o link, né, do nosso grupo. Se você puder espalhar para um pouquinho mais de pessoas, aí okay. A gente já teve alguns pacientes até de Roca Salles, que chegaram a nos contatar também, mas imagino que é uma região também que está com bastante dificuldade em relação ao sinal de internet, né? Roca Salles também existe. Praticamente, a minha esposa está dizendo que quase não existe mais a cidade. Uhum. Todos participam aqui do grupo, desse grupo? A maioria, sim. Eu acabei passando o link para outros grupos que eu sabia que estavam também atuando, mas a maioria dos médicos é desse grupo. A gente está com 1.200 médicos cadastrados fazendo telemedicina. Certo. O que eu tenho feito, eu faço plantão virtual na Unimed e em clínica privada. E todos os pacientes eu receito para distribuírem. Doxiciclina, até 2 dias atrás, a gente estava sem. E então, vibramicina, uma outra coisa. Porque todos os acessos aqui foram prejudicados. Uhum. Só de helicóptero, então. Agora uma ponte foi liberada, mas assim as farmácias aos poucos estão. Pessoal, vocês não imaginam, não sei se alguém aqui é gaúcho, tirando a Carinha. Caio. Cláudia. Horrível. Aqui, Lajeado, Vale do Alto Taquari, é vontade de ficar embaixo da cama. Uhum. Eu sei que tá sendo muito difícil e conte com a gente porque a gente puder ajudar. Muito obrigado. Agradeço muito esse convite, porque isso me deu um insight de que os outros não estão tendo insight.
Olha só, a equipe do Vitor Sorrentino, eles estão fazendo uma distribuição grande de medicamentos para todo o Rio Grande do Sul, inclusive para cidades super isoladas, tá? Eu vou te dar o contato dele, então tu pode fazer, se você quiser, uma lista das medicações que estão em falta na cidade. E ele está centralizando também a doação, uma grande parte da doação de medicamentos, e ele encaminha para cidades que estão precisando. Então, se você precisar, você pode fazer uma solicitação para você mesmo de medicamentos, para fazer essa parte de prevenção da leptospirose, e fazer um grupo aí de médicos que atuem especificamente nisso, que ele vai te ajudar. Tenho pego alguns casos de dengue também, de Covid. O que eu faço, tem um protocolo, se não me engano, é o protocolo do Quelene, é um egípcio com nitoxazanida e azitromicina, que já teria um efeito triplo agora. Realmente a gente acaba atuando muito, é uma medicina de guerra, né, que a gente tem que fazer. Isso aí. Então, que a gente possa sempre contar uns com os outros, tá? É uma comunidade, sempre tem gente online ali no nosso grupo, e é isso aí, tamo junto, né? Eu, como gaúcha aí, eu tô longe, mas tô junto, tá? Tu sempre tá perto, tu tá sempre junto, Karine. Tá sempre junto conosco. A gente tenta. E hoje, o nosso grupo, junto com outro grupo, tá começando um ambulatório em Porto Alegre, lá no Sarandi, que é um dos bairros também mais atingidos, ainda tem muitas ruas alagadas lá, teve o rompimento de um dique grande ali, e a gente conseguiu uma sala que foi cedida ali para começar um ambulatório ali com médicos voluntários presencialmente, tá? Mais ou menos uns 10 médicos por semana. A gente quer começar a fazer um programa aqui no nosso grupo. A gente conseguiu o apoio da rede Intercity de hotéis para hospedagem, tá? Então, começou hoje a implantação disso, a gente ter uma base presencial, e a nossa ideia é ampliar isso aí para outros municípios também. Então, vamos juntos nisso aí, cada um fazendo sua parte, porque a gente, se a gente for esperar só pelo poder público, realmente, coisa não vai acontecer. Karine, uma coisa que eu tenho um pouco de medo vai ser politizado isso. Olha, a gente tenta, eu acho que o medo paralisa a gente, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, fazer a coisa dentro da ética, dentro da lei, sempre procurando fazer o bem. Não pode deixar o medo paralisar. É isso que eu penso. Sim. Tá bom? E tentar, assim, nesse momento, acho que o que a gente não tem que pensar é tentar deixar a política de lado, entendeu? É o que eu penso. Eu também. Os outros aqui não. A gente sabe que teve vários tipos de ações, né, de voluntários ali que foram barradas justamente porque o Estado não quer fazer transparecer que o voluntariado está resolvendo o problema, né? A gente sabe que é um ano de eleição e tem tudo isso atrapalhando. Eu mesma fui convidada para falar em diversos programas aí de entrevista aí essas semanas, mas eu não quis falar, porque eu disse assim, olha, está funcionando tão bem, eu não quero parecer que seja uma coisa muito grande, justamente para não ser barrado, entendeu? Porque no momento que a coisa que toma um volume muito grande, eu acredito que é uma ação que corre risco, tá? Então, eu prefiro continuar fazendo o que a gente está fazendo, funcionando direitinho, né? Fazendo com que esse link gire entre as pessoas, que os médicos solicitem para cada paciente que eles atendam, que eles encaminhem esse link para outras pessoas que possam estar precisando, e que a gente dependa o mínimo possível de mídias tradicionais para poder, digamos assim, anunciar o nosso trabalho. E eu acho que dessa forma a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. Ok. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela participação de todos. Não sei se alguém mais gostaria de falar alguma coisa aqui. Karine, obrigado por tu sempre
levantar essas coisas, organizar. Me lembro da pandemia aí. Sempre tá conosco. Muito obrigado. Imagina, estamos todos juntos aí nos ajudando. Tá? Obrigada, Caio, por todas as tuas ações também, por toda a tua ajuda. E continuamos juntos aí, vamos tentar fazer uma reunião científica semanal, tá? Vou sempre convidar todos aí para a gente poder ter esse encontro aqui presencial. Ok. Boa Muito noite. obrigada. Um Temos a abraço. doutora Ana querendo falar. Quem está querendo falar? Só destrava o microfone, fica à vontade. Oi, boa noite a todos, pessoal. Eu sou a Ana Coronel, sou proctologista em Porto Alegre. E, em primeiro lugar, parabéns a todos. O trabalho do voluntariado é, para dizer o mínimo, emocionante, né? E eu tenho me envolvido bastante. Eu sei que se não fosse o voluntariado, a tragédia seria muito maior, muitíssimo maior. Mas uma coisa que eu acho importante, eu queria dizer, e desculpem se isso pode parecer um pouco antipático, mas eu acho que um grupo forte como esse, com a influência que tem, com o quanto agregou, tem que exercer o seu papel de cobrar do poder público que se organize. E eu digo isso porque eu também sou, uma parte da minha carga horária é de funcionária pública. Eu sou concursada da prefeitura, tenho 20 horas, e no hospital que eu trabalho, até o momento as coisas não voltaram ao normal. As agendas foram fechadas no início quando começou o problema, mais ou menos como aconteceu na Covid. Fecharam as agendas, bloquearam tudo, cancela a cirurgia, cancela a colonoscopia, cancela o ambulatório, e as coisas ainda não voltaram ao normal. Então, eu acho que o poder público falha miseravelmente e se acomoda quanto mais o voluntariado trabalha. Então, eu acho que a gente tem que ser voluntário, a gente tem que ajudar, a gente está numa situação em que não pode esperar só pelo poder público, Exato. mas um grupo forte como esse tem que cobrar a ação do poder público, sim. A Secretaria de Saúde, as secretarias de saúde têm que organizar as UBSs, têm que organizar as UPAs, têm que organizar a referência da rede para começar a atuar também, né? Que o voluntariado ajude, mas que não seja a base de tudo para sempre. Tem que ter um mínimo de organização, né? Então, eu acho que essa é a contribuição que eu gostaria de deixar a todos. Obrigada. Acho que é muito importante, Ana. E é aí que eu peço a vocês, assim, né? A gente tem esse grupo grande ali em que cada um faz uma parte, tem os administradores do grupo, acho que a gente pode colocar pessoas especialmente que estão no local para poder fazer essa frente, né? É porque a gente está com essa situação agora que até para chegar no Rio Grande do Sul não é fácil. Pessoas que estão indo de voluntárias têm que deixar o nome lá na Força Aérea Brasileira, tem até um grupo que foi criado para isso, que você deixa o nome, mas você tem que estar disponível para ir quando tiver vaga, né? Então, até para marcar reuniões e tudo mais, é importante que a gente tenha pessoas que estão presentes aí, como o Caio já está fazendo isso, né, Caio? Está fazendo esse meio de campo aí, tentando viabilizar ações junto à Secretaria de Saúde do local. E cada um de nós tem que ter essa prerrogativa também, de dar aquela cutucada, né, no poder público. Acho que isso é importante. Eu aqui longe não consigo fazer isso, então, se tiver médicos do local que possam atuar assim, seria muito bom. Viu, Karine? Desculpe fazer essa intervenção e também complementando o que a doutora Ana falou, eu também tenho essa mesma assim, intenção de, vamos lá cobrar, e eu fui lá na prefeitura e a Secretaria de Saúde teve que ser mudada de lugar, eles pegaram os computadores correndo, levaram para outro local, porque o local onde eles estavam fisicamente foi alagado, então eles tiveram que evacuar, então foi uma correria. Eu vou te dizer, me deu pena deles, sabe, porque eles têm uma responsabilidade gigantesca, são pessoas, né, são pessoas,
e que tinham ali uma rotina, né, estavam acostumados com aquela rotina e de repente eles se viram no meio de um turbilhão, e eles são gratos, muito gratos a todo esse movimento de voluntários, mas eu vi que eles estão precisando ainda da nossa ajuda, só que agora já está no momento deles começarem a se organizar, com certeza. Mas eles ficaram muito fragilizados, sabe? A saída do local físico deles, levar os computadores debaixo do braço, ganhar uma salinha lá de 50 metros quadrados, cheio de gente lá nessa salinha. É difícil, sabe? É difícil, pensando também... Então, a gente tem que ajudar eles, cobrar ajudando. Olha, pessoal, vamos, porque a gente vai ficar mais 2 meses. Então, qual é a ideia, por exemplo, do nosso projeto? Olha, a gente vai trabalhar por 2 meses. Esse é o período. Depois de 2 meses, vocês assumam. Se vocês quiserem, sei lá, utilizar o mesmo método, tá aqui o fornecedor, as pessoas contratualizam os médicos dessa forma, tal, mas o nosso trabalho voluntário vai durar 2 meses. Essa é a nossa lógica de trabalho. Maravilha. É isso aí, né? Provavelmente vai se estender um pouquinho mais, mas... Eu sei como é que a minha irmã é enfermeira da Secretaria de Saúde, dessa parte de logística, né? E até agora ela não conseguiu voltar para o trabalho, porque inundou tudo lá, né? E eles estão fazendo tudo de casa, ainda estão fazendo os estudos para os hospitais de campanha, e vão ser montados só 40 tendas, sendo que tem mais de 400 municípios atingidos, pensa. Uma situação, assim, inexplicável, realmente. A gente está falando de Porto Alegre, né, que é a mais chama atenção, mas tem milhares de municípios ainda que estão ainda ilhados, que não receberam nada. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? O pouco que a gente faz já é muito, né? O pouco que a gente faz por alguém que perdeu tudo, que não tem nada, é 100% para aquela pessoa, né? Enviar uma receita médica, uma pessoa que está sem receita de medicação controlada, é muita coisa, né? Então é isso, acho que não dá para a gente viver na ansiedade, a gente tem que fazer a nossa parte cada dia. Se a pessoa puder atender um paciente por dia, um paciente a cada 2 dias, já é muita coisa, e o grupo está funcionando muito bem nesse sentido. E acho que é importante fazer essas conexões, né? Que nem hoje falamos com o Regis, que é lá do Vale do Taquari, falamos com o Caio, falamos com o Francisco, e vamos fazendo essas conexões. Falamos com o doutor Perilli aqui, o nefrologista, que está fazendo um belo trabalho preventivo, né? Então é isso, vamos fazendo essas conexões e tentando nos ajustar e fazer o melhor possível. Alguém mais gostaria de falar? Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Deus abençoe aí todos vocês essa semana no trabalho de cada um. E a única coisa que eu posso falar é que estamos juntos, tá? Qualquer coisa, me liguem. Vamos nos falando cada dia aí, tentando resolver os desafios de cada dia. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.